quem eu sou, eu diria assim: quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina, uma alma nordestina, derramada num janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra. Sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. A minha relação com a escrita, claro que ela é atiçada pela oralidade, né? A gente vê tanta coisa bonita, por exemplo, quando eu via cantadores de viola, os repentistas, e eles cantavam coisas inéditas, e a gente via que aquilo lá simplesmente ia pro ar, pro éter, né? E não havia nenhuma consagração da escrita. Então eu sempre me preocupei com a escrita nessa questão de você fixar uma oralidade. Não que eu fosse apaixonado pela escrita inicialmente, porque a oralidade é muito mais gostosa, é muito mais fácil, é alma, é corpo, é vida, é sonhos, é tudo, né? A escrita já é uma coisa fria, trabalhada e tal, apesar de ser sentimento também. Mas a oralidade é muito mais gostosa, muito mais preenchível. Só que a escrita, depois que a gente entra na escola, a gente também não pode escapar da escrita, né? Então a gente agrega, e essa coisa bonita de você colocar num papel e eternizar um poema, eternizar uma história, passa a ser das pessoas que foram alfabetizadas. Coisa que não aconteceu com muita gente que não era alfabetizada na minha época e que tinha a dependência da oralidade. Mas a escrita é uma paixão trazida primeiro da oralidade. Eu comecei a escrever cordéis quando eu comecei a olhar que a gente tinha sofrido muita influência de contaminação do sul. Por exemplo, começamos a perder nossas expressões. Começamos a perder um monte de palavras, de expressões nordestinas. Aí eu comecei a descobrir que o suporte do cordel era o suporte mais adequado, vamos dizer assim, mais rico e mais propiciador da gente ser solto e a gente continuar gravando e grafando as nossas expressões. Hoje, por exemplo, a gente vai encontrar algumas palavras que já quase morreram só no cordel, né? Porque ele consegue deixar com que isso aconteça. Olha, a inspiração para a escrita, principalmente a escrita do cordel, ela nem se precisa dela. Porque, na realidade, o cordel é um suporte para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, depois que a gente terminar essa entrevista aqui, dá para eu fazer um cordel sobre ela todinho, né? Então o cordel fala de amor, fala de paixão, fala de luta, fala de vingança, fala de história, fala de bizarrice, fala de safadeza, fala do que ela quiser, do que ele quiser. Então essa questão da interpretação, da inspiração, é tudo que acontece ao teu redor. A iniciativa que eu tive de fazer a primeira edição do Cordel em Braille no Brasil foi uma história que eu li sobre a condição de um rei português que defendia a literatura popular, ou populesca, né, em Lisboa. Eles deixavam que a exclusividade da venda fossem de cegos. Então eu fiz a primeira edição e não sabia que estava sendo o primeiro. Quando eu procurei no Brasil me enturmar em algum movimento que fizesse literatura popular em Braille, descobri que não existia. Então nós ficamos com o registro da primeira edição de Braille em cordel no Brasil. Edição, digo mais, porque são 10 números. Deve ter por aí, claro, alguém que já verteu para Braille um cordel qualquer, uma coisa qualquer, mas não com uma edição programada. Faz muito tempo que eu escrevo alguma coisa que eu guardava, não me lembro de datas, mas a organização foi a partir do ano 2000. E eu tenho mais ou menos, acho que uns 110 ou 120 títulos de cordel. Nem todos eles editados, mas uma boa parte, e sempre recorrente a essa coisa que eu lhe disse, as coisas que me chamavam a atenção. Olha, as influências que eu sofri até hoje, como eu tinha falado aqui nos bastidores, foi a feira. A feira, para mim, foi uma universidade completa em todos os termos. A feira é o abraço do
mundo rural com o mundo urbano, né? E é um abraço total. Cada um traz de si aquilo que tem para trocar numa feira ou vender numa feira, a troca das suas necessidades. E nas feiras se reúne tudo, matizes, odores, cores, gente, sabores, tudo, né? E essa feira é quem nos deu. É uma pena que o povo de hoje não tenha mais essa completude, essa coisa gostosa, dessa elasticidade, desse universo aberto como é uma feira. Onde você tem um cantador de viola, você tem um embolador de coco, você tem o homem da cobra, você tem um babau, né, aqueles bonequeiros, você tem os animais todos praticamente sendo vendidos, que a maioria do urbano não conhece, um porquinho novo, uma cabrinha nova, né? Então você tem na feira, a feira de passarinho, que antigamente era permitido, você tinha o conhecimento de todos os pássaros ali, vendo como um zoológico a céu aberto, né? Então essas coisas que a feira nos trouxe, e ainda traz para muito lugar que ainda existe a feira, é quem alimenta o corpo e a alma das pessoas que têm um sentimento de terra. A feira é excelente. Eu gostei quando fiz, em algumas vezes, temas paradidáticos. Por exemplo, o massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, uma história não contada no Brasil, né? Uma segunda Canudos que houve no sul do Ceará, bombardeada pelo governo, né? E uma mortandade imensa, e aqui me chamou a atenção, eu fiz um paradidático daquele lá. Eu sou sertanejo, eu nasci em Bodocó, quase a última cidade do estado de Pernambuco, né? Mais de 700 quilômetros de Recife ou mais. E essa coisa da sertanejidade da gente, essa coisa dessa teluridade da gente, me fez realimentar quando eu comecei a conhecer de perto o Cariri paraibano. E comecei a descobrir no Cariri paraibano uma coisa que eu já sabia, mas não estava tão aberta para mim, é que o Cariri paraibano com o Cariri pernambucano, e um pouco até do cearense, mas principalmente o paraibano e o pernambucano, é onde, se você fizer um círculo de 100 quilômetros partindo de Itaperuá a São José do Egito, em Pernambuco, e concentrar esse círculo, dentro desse círculo está o metro quadrado mais cheio de valores artísticos, literários, poéticos, tudo que você quiser imaginar do Brasil. A história do Brasil, para mim, a arte do Brasil, tem muito a dever desse canto, dessa redoma bonita que a gente tem ali no Cariri. Quando eu comecei a descobrir, eu comecei a revolver valores que existiam. E ver valores que não eram, às vezes, nem valorizados na sua própria terra, quanto mais fora. Como os de fora não conheciam, eu vou começar a fazer autobiografias dessa turma, com nuances e com performances deles, né, falando da vida deles, das dificuldades deles, e vamos dizer, desse dom bonito que é da música, ou da poética, ou da composição. E eu fui fazendo e deixei em aberto, e ele está em aberto. Eu vou com 11 registros, em cima de pessoas muito bacanas, muito bonitas, muito autênticas, e que podem ser chamadas de tesouros do Cariri. Olha, o Veredas é a nossa produção mais recente, e ele está em cima de um registro etnológico, que é em cima das pessoas que ajudam os moribundos terminais, os moribundos, né, os moribundos a morrerem nas brenhas do Nordeste. Uma vez que eu vou para o céu, os anjos vão me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando, de tudo eu vou me esquecendo. Andante das madrugadas, a vida conhece as curvas. Nós temos duas coisas que a escola nunca explicou para a gente. O Brasil tem uma diferença muito grande de outras nações. Nós começamos da cidade para o campo. Normalmente os povos começam do campo para a cidade, né? Nós fizemos o inverso praticamente. E outra é que a igreja nunca foi rural. A igreja sempre foi urbana. Ainda hoje a igreja tem dificuldade de ir em alguns lugares, em áreas rurais. Então essas áreas rurais,
pela deficiência e pela ausência da igreja, criou muitas figuras religiosas à parte, ou paralelas, os beatos. Padre Cícero foi um dos exemplos, né? Antônio Conselheiro, de qualquer forma, naquela época da transição de república e império, também foi outro. Mas existe no interior muitas pessoas que são beatas, que se autoconsagram, que o povo valoriza como tal, respeita como tal, por falta da igreja. A igreja não pode censurar porque não está lá, é um pecado dela. E não pode aceitar porque eles fizeram um dogma climatizado, regionalizado, que não é o dogma da igreja. Então eu fiz esse registro do Veredas, que é em cima dessas pessoas que ajudam moribundos a partirem do sofrimento que estão passando, né? Para mim, as artes é como o Nordeste, não tinha que ter fronteiras, e nem tem fronteiras, né? É claro que a gente se especializa mais numa coisa do que outra, porque o ponto forte é mais para um lado do que para o outro. Mas eu acho que uma pessoa sã de consciência, ela tem as artes praticamente todas como simpáticas, como aderentes, como passeios que podem ser dados, né? Chãos que podem ser palmilhados em todos os sentidos. A gente vê que a música, por exemplo, na música, a música boa não morre. A gente está vendo aí coisa de 500, de 800 anos que não morreram, né? Porque são músicas boas. Pinturas antigas que até a gente desafia quem hoje poderia pintá-las. Esculturas antigas que a gente também desafia quem é que poderia cinzelá-las hoje, né? Então eu acho que a arte boa, ela é permanente, e as artes não têm como ter fronteira, porque elas se perpassam e se alimentam, que é o mais bonito, o mais interessante. Eu acho que um bom indicado para esse Entre Meios poderia ser o maestro Roberto Araújo, filho de Serra Branca, de uma família lá do mestre Filô, que tem uma condição muito bonita de formação de músicos, né? De filarmônicas. É um cara que tem aí uma condição bonita em cima, inclusive, de formação de grupos armoriais, de crianças, de colégios, onde ele fomenta e cria e constrói grupos armoriais, que é um outro universo, que daria uma outra entrevista falar de coisa armorial, que é uma riqueza que a gente tem no nosso Nordeste. Primeira turma de arte daqui de João Pessoa, eu participei dela, fui da primeira arte, e especialidade de música, né? Então, a partir daí eu comecei, já vinha tocando, já tocava alguns instrumentos, mas eu ainda não tinha compondo, não fazia nada de letra, não transava com esse negócio de poesia não. Aí depois foi que na universidade eu aprendi muita coisa. Isso me deixou um legado muito grande para poder desenvolver esse potencial. Comecei pequenininho, então eu experienciei instrumento de banda de música, instrumento de corda, instrumento de metais, né? Meu pai era trombonista, né? Então eu aprendi a tocar trompete, né? De trompete fui para flauta, de flauta, ainda é um bocado de coisa, né? Entendeu? Para início de conversa, violão foi depois mesmo, violão foi depois, sendo que um referencial na minha terra me deixou, e eu nunca perdi isso, me deixou uma raiz, que era seu Nelson da Rabeca, era um velho que morava perto lá de casa, e embora que eu tivesse assimilado a musa da banda, aquele negócio, mas eu ficava com aquela rabequinha na minha mente, aquela rabeca fez com que eu fosse pro lado também do armorial. Então foi aí que foi toda uma estrada, né? Parece que eu estava num caminho assim, premeditado. Muitas vezes eu chego assim, no carro, eu dirigindo e tal, aí aparece uma poesia, eu paro o carro, não sei, tem gente que diz assim, tu ficasse doido? Eu disse, não, é porque eu quero escrever um negócio aqui agora que eu pensei. E olhar para um canto me estimulou, aí eu anoto, mas o processo é para quando eu chegar lá em casa, num canto que estiver bem relaxado, eu começar a trabalhar, mas faço as duas coisas. Entendeu? Eu graças a Deus, eu
eu tenho jeito para isso. Foi a saudade da minha terra. Foi saudade, chama-se Chão de Serras. É uma música que eu falo assim, que deu saudade de tudo que... Chegar aqui, repara bem, um ambiente diferente, eu estava com toda a minha terrinha aqui na cabeça. Eu não esqueci mais dela, né? Eu sempre tenho ela na minha lembrança, nos meus trabalhos. A Serra Branca do Cariri não me deixou esquecê-la, né? Eu saí de lá e ela não saiu de mim. Cheguei em Goa, cafezinho quente na beirada do fogão. Não aguentava mais lá fora, amor. Passei um período em Brasília também ensinando música. E Marco de Aurélio, quando eu voltei, Marco disse: rapaz, a gente precisa juntar a poesia, a música, para a gente criar um movimento em cima do armorial, já que você tem esse legado do armorial, que na verdade o armorial foi na universidade, foi tese minha, né, da universidade. Naquela época eu buscava também esse caminho, entendeu? Então eu tinha essa experiência, e com a experiência dele de poesia a gente se concretizou. Mas a gente ainda não tinha feito nada. Tinha feito algumas composições, algumas coisinhas em cima, mais ou menos, no referencial de Antônio Nóbrega, que é uma pessoa que a gente se direciona muito, focaliza muito, né, no nosso trabalho. Mas aí Marco de Aurélio chegou com um filme lá, aí só com o nome e não tinha som. E aí eu assisti o filme, eu lembro que eu chorei. Que passava muita coisa da minha terra, né? Era um filme que era pesado para mim naquele momento, mas me deu um subsídio muito grande de criação. Eu terminei viajando naquele filme, em cada passo daqueles irmãos, em cada poesia que tinha aquelas fotografias, em cada atalho que tinha naquelas passagens para o riacho. Em tudo veio surgindo, sabe? Eu recebi o filme sem nenhum som. Aí eu criei a trilha e chamei Marcelinho, cara. O Marcelinho foi um cara que também vivenciou comigo, que é um grande violino, que toca violino, mas estilo rabeca, e ele também me ajudou em algumas coisas dentro dessas composições. Então foi uma experiência muito grande. Eu acho que ali eu tinha deixado ali o primeiro sentimento maior que eu tinha de envolvimento com a questão popular, a questão da cultura de raiz, da cultura do homem da zona rural, daquela coisa que eu também tinha essa experiência pequena, mas tinha. E receber o prêmio, eu não esperava ser a trilha, não. Eu esperava ser o filme, a fotografia, que, pelo amor de Deus, é um negócio fora de série. Olha, eu sou muito ligado à questão social. Claro que a gente tem como compositor aquele lado romântico. Tem hora que a gente compõe para a questão da mulher amada, para a questão de sentimentos românticos, né, que é importante também, não deixa de ter isso aí. Mas a questão social dentro das minhas músicas são muito... Elas marcam muito, porque eu acho que a música ela é uma linguagem, uma ferramenta muito boa de transformação, de mudança. E eu acreditei nisso desde os primeiros momentos que eu ganhei festival aqui, foi logo no início, onde eu com música, com cacofonia como eu usei, chamado Homem e Mundo, logo eu tirei um segundo lugar aí no FUMAP. E a partir daí eu não parei de compor dentro dessa linha, né? A linha social, uma linha que a gente busca como é que está a nossa cultura hoje, né? Como é que está a situação social, né? Como é que as pessoas estão se envolvendo, se relacionando, e a música, e a política, e a cultura de uma maneira geral. Ó liberdade, vem depressa pra dizer que tudo tem sempre um preço pra chegar, e a natureza tem um tempo pra crescer. É você criar, plantar uma semente com a criança e a criança vir tocar. Depois de muito tempo, a criança ali com aquelas pequenas informações suas, aquele início,
você vê aquela criança crescer, né? E de repente ela está tocando na sua frente. Eu tenho isso, eu ensino hoje violino, ensino violão, ensino bateria, ensino teclado, ensino, olha, tanta coisa, se eu for dizer flauta, né? Mas é importante que eu faça aula desde os pequenininhos até os outros. Então o legado da educação é importante por isso, porque eu ali tô plantando sementes que no futuro, né, eles vão continuar. Saudade. Saudade a gente só tem quando a gente vai embora. Eu sempre vivi de música. Eu nunca fiquei um ano desempregado depois que eu fiquei empregado. Teve um início também da minha carreira da educação, que também foi banda de música aqui em João Pessoa, as bandas marciais. Eu fui parte do IPEP, o grande IPEP, que era uma banda que tinha aqui, que era de estudante, que essa banda era um espetáculo. Eu tenho que dizer isso, também me influenciou muito a minha jornada. Eu nunca falo muito sobre isso, né? Mas tem uma relação também comigo. Era ali que eu estava botando todo o trabalho que eu tinha visto na banda de música do interior aqui, né? Foi maravilhoso. Levaram os cantadores pra longe do meu ser. Ele ainda é um mercado que não incorpora a questão da música instrumental como um todo. Estou dizendo assim, até no Brasil mesmo, a música instrumental já é difícil, né, de você divulgar ela. E sendo uma música armorial, então tem uma motivação para que houvesse uma valorização disso. Mas a gente tem feito muita coisa maravilhosa, muita coisa bonita, né? E nisso também eu educo pelo armorial. É por isso que a Ariane dizia assim, ele me chamava, Roberto, como é que tá lá? Como é que tá? Os meninos estão aprendendo? Aí eu disse, tá, mestre, olha, tá bom, porque eu tenho um grupo armorial em Campina, tenho um grupo armorial aqui no colégio, né? No Colégio Motivo. Então eu tenho um grupo lá em Campina e aqui, às vezes eu junto um com o outro, e esses meninos no futuro serão os intelectuais da música, porque com certeza eles vão gostar disso, né? Eles podem até gostar do pagode e de outras músicas, de qualquer outro tipo de música, que eu também aqui não tenho que ter preconceito com isso, né? Mas eles vão com certeza dar uma resposta sempre desse lado do bom. Mas os que faziam armorial em Recife foram embora, como Antônio Nóbrega, Antônio Madureira ainda vive lá, tem as mesmas dificuldades que a gente tem aqui, certo? Porque não é uma música comercial, é uma música arte. E quando a música é arte, né, ela não se infiltra assim logo na questão que não dá para ela. Ela tem o seu legado, ela tem o seu lugar, tem sua qualidade. Eu sempre fui influenciado por alguns compositores daqui. Eu digo assim, Vital Farias, que é uma pessoa maravilhosa, é primo da gente também, é uma pessoa maravilhosa que marcou no Brasil e no mundo. Então eu me espelho também muito nesse trabalho dele. Em gente como Marcel Melo, que é de fora, mas é um cara que também é caririzeiro, né? Eu me espelho por essas pessoas. Existe muita coisa boa acontecendo, entendeu? Então, compositores como Sivuca, e minhas composições também, porque termina resultando nas minhas composições. Eu vejo o pessoal de teatro assistindo música, nem o pessoal de música indo para teatro, nem dança, e a gente precisava desse entrosamento, dessa interdisciplinar, né? Essa coisa do compartilhar. E a gente sentia dificuldade. Isso aí eu estou falando, gente, década de 80. Continua do mesmo jeito essa situação, mas melhorou muito, porque a universidade tem havido uma abertura muito grande na universidade. Eu acho muito importante a universidade, principalmente a federal, ela fez uma abertura muito grande nesses termos de que a realidade é essa, então que a gente começa a entrar nessa realidade. A arte é o diferencial. Quem acreditar nisso, a gente já sabe que está no caminho certo. Liberdade vem depressa pra dizer que tudo tem sempre um preço pra chegar. E a natureza tem um tempo pra crescer, que se transforma sem ter o seu lugar. O sabiá vem cantar junto do assunto preto, pois há um jeito